Muito boa noite, caros e caras colegas, caros e caros participantes do projeto Racionalidade e Intencionalidade. Mais uma vez, estamos aqui utilizando esse curso virtual e aproveitando, fazendo limão a limonada, né? Aproveitando um pouco das vantagens que esse meio virtual nos oferece para estender aquilo que nós já fazemos na Unicentro, presencialmente, e a interação com a comunidade. Então, as pessoas vão acessando a nossa live, eu vou fazer uma pequena apresentação do projeto, depois vou passar a palavra ao professor Ernesto Juste, professor do Departamento de Filosofia da Unicentro, para uma apresentação do convidado de hoje, que é o professor Bruno Mendonça, e depois dar continuidade à apresentação. Então, o projeto Racionalidade e Intencionalidade, ele está na sua terceira edição, foi pensado pelo Departamento de Filosofia, ele está atualmente com a minha coordenação geral, o professor Ernesto, coordenador administrativo, e o professor Gilmar é o coordenador acadêmico. O projeto, se caracterizando como extensão, ele tem o objetivo de levar a produção intelectual da filosofia do departamento da Unicentro à comunidade, né, que interage com a universidade. Então, a vantagem aí dessa interação poder acontecer agora pelo meio virtual é que, efetivamente, nós temos os participantes que estão devidamente inscritos, mas nós podemos estender agora para além das fronteiras da região atendida pela Unicentro, né, e não só fronteiras geográficas, mas temporais também. Então, essa live vai ficar registrada nas nossas páginas, depois ela vai para o canal do YouTube do Departamento de Filosofia, e nós, então, estenderemos essa discussão ad eterno, quanto existir sinal. Então, sem mais delongas, eu agradeço já o professor Bruno pela disponibilidade, o professor Diego e o professor Gilmar, que estão aí já preparando suas perguntas, já estão mandando parabéns, o professor Ernesto, que vai ser o nosso apresentador e interlocutor. Então, a palavra ao Ernesto. Fique à vontade, Ernesto. Obrigado, Evandro. Obrigado, Bruno, por aceitar o convite, né? Então, eu vou só dizer algumas palavrinhas sobre o Bruno, né? O Bruno Ramos Mendonça, ele se formou em filosofia na Universidade Federal Santa Maria, onde ele também fez um mestrado com orientação do professor Frank Thomas Salter sobre diagramas lógicos, álgebra da lógica. O título é Conhecimento Simbólico em John Vane, e finalmente, recentemente, em 2018, fez o doutorado em filosofia na Universidade de Campinas, que vai ser, aliás, o principal apoio dessa live de hoje, né? Com o título Traditional Theory of Semantic Information Without Scandal of Deduction. A moderately externalist reassessment of the topic based on earned semantics and a paraconsistent application. Esses títulos chamativos, né, sonoros que os filósofos gostam, né? Tudo para ser um best-seller. E ainda não é best-seller, mas já ganhou, né, em seguida, em 2019, o prêmio CAPES de melhor tese de doutorado, o prêmio, aliás, CAPES Ampoff, né, de melhor prêmio de melhor tese de doutorado, né. O professor Bruno também foi colaborador aqui perto de nós da Unespar, em União da Vitória. Atualmente ele está aprovado em concurso público na Federal da Fronteira Sul, em Erechim, se eu não me engano. Ainda não foi nomeado, né? E, no momento, a sua atividade de pesquisa consiste em um pós-doutorado vinculado ao CLE da Unicamp, lá em Campinas, onde ele também
desenvolver o seu doutorado, né? E, então, ele trabalha vai falar isso melhor para vocês, né? Mas ele trabalha em sistemas ligados à teoria da informação, semântica, epistemologia, teoria do conhecimento, lógica, filosofia da lógica, enfim. E eu espero que, além do interesse especificamente filosófico que a gente vai ter em ouvir um pouco o Bruno, né, a gente veja como a filosofia ela se expande e se aplica a tópicos aparentemente não diretamente relacionados. No nosso caso, hoje, a gente pretende levar o conhecimento do Bruno para a discussão de assuntos como as fake news, esse bombardeio de desinformação que a gente vem tendo, esse descrédito que a ciência vem sofrendo, né? E para tudo isso, a filosofia, em especial os tópicos abordados pelo professor Bruno, podem ajudar a gente. Então, o nosso esquema de trabalho aqui essa noite vai ser uma apresentação do professor Bruno, né, que vai falar aí por algum tempo. Em seguida, eu faço algumas perguntas sobre o que ele acabou de falar e a gente continua a conversa na forma de perguntas e respostas, não só comigo, mas com aqueles que estão assistindo, né? Então, por favor, mandem as perguntas pelo chat. O professor Evandro vai repassar aqui para a gente, vai moderar aí, a gente vai, na medida do possível, passando isso para o professor Bruno e para essa nossa conversa. Então, sem mais delongas, né, passo a palavra ao Bruno. Obrigado, Bruno, a palavra está com você. Obrigado, Evandro, obrigado, Ernesto, também. Fiquei bem feliz aí pelo convite de vocês para falar um pouco sobre a minha pesquisa e também olhar para assuntos que sejam associados também, né? Então, assim, eu estava pensando um pouco, né, sobre como eu poderia falar um pouco, assim, em curto tempo, sobre o que eu tenho feito. Acho que é importante, talvez, eu começar falando como é que eu cheguei no tema da informação, como é que ele apareceu na minha pesquisa e por que eu tenho me interessado por esse tema. Lá por volta de 2010, quando eu estava no mestrado, na época, fazendo mestrado em Santa Maria, e meu mestrado era em História da Lógica. Basicamente, eu estava olhando para autores do século XIX que começaram a desenvolver aquilo que a gente conhece hoje como a lógica simbólica, né? E esses autores, um pouco eles fazem lógica e um pouco eles olham para a filosofia da lógica. Eles estão interessados, assim, em dizer, olha, se a gente aplica símbolos, aplica um sistema simbólico, aplica um sistema diagramático para estudar lógica, o que esses sistemas estão nos oferecendo? Como é que a gente pode fazer uma análise semiótica desses sistemas, vamos dizer assim? E com base um pouco nessa pesquisa, eu fiquei pensando assim que aquilo que esses autores notavam na lógica ofereciam um outro modelo para entender o que é a lógica, o que são os conceitos da lógica, tá? Normalmente, tradicionalmente, na lógica, a gente define os conceitos lógicos com noções que são metafisicamente muito pesadas, né? A gente, por exemplo, define consequência lógica em termos de verdade, em termos de preservação de verdade, né? A gente diz, olha, um argumento é válido se sempre que as premissas são verdadeiras, a conclusão também é verdadeira. E naquela época, eu já tinha a impressão de que isso é metafisicamente muito carregado e a lógica deveria ser, do ponto de vista metafísico, mais neutra. Então, a gente deveria poder redefinir essas noções usando noções que sejam metafisicamente neutras. E me pareceu, na época, com base nessas coisas que eu estava estudando sobre história da lógica, que o conceito de informação poderia cumprir esse papel. A gente poderia redefinir as noções lógicas fundamentais de maneira metafisicamente neutra usando a noção de informação. E daí, quando eu terminei meu mestrado, eu fui fazer doutorado, eu comecei a estudar só informação. Estava interessado em estudar o tema da informação, mas tendo isso em mente, voltar para o tema da lógica depois. E quando eu comecei a estudar a informação, eu vi que o próprio conceito de informação é problemático do ponto de vista filosófico. Tem longas discussões em filosofia sobre o conceito de informação. Então, aquilo que me parecia mais simples, na verdade, se mostrou mais complexo. Daí eu comecei a estudar informação. E assim, olhando a literatura sobre informação, daí tem alguns temas que são mais importantes, têm sido mais atacados, né?
principalmente dois deles. Em primeiro lugar, é um problema muito grande para a filosofia da informação entender qual é a relação entre informação e verdade. No seguinte sentido, informação, ela é uma noção semântica, tá? Que está paralela a outras, né? Por exemplo, a nossa linguagem que a gente usa, a linguagem natural, cada frase que a gente utiliza tem um conteúdo semântico, que é um pensamento, no caso, né? Qualquer coisa que eu digo tem um conteúdo proposicional, a gente diria, né? Em filosofia, que é o valor semântico dela. Mas existem outros valores semânticos que uma linguagem pode ter, tá? Então, por exemplo, um sistema diagramático, ele também tem um valor semântico, mas aquilo que ele apresenta como seu valor semântico, seu conteúdo semântico, é informação. Então, informação é uma noção que é paralela à noção de proposição, tá? É outro valor semântico. E basicamente a ideia é a seguinte, olha, assim como as frases que eu uso na linguagem natural, elas apresentam proposições, que são pensamentos, são coisas que eu posso considerar o seu valor de verdade, as informações, linguagens que apresentam informação, elas apresentam algo que é capaz de produzir conhecimento. É um outro tipo de valor semântico envolvido. E, então, assim, quando a gente pensa na informação, na capacidade de produção de conhecimento, que uma mensagem informativa tem, a gente logo vai se questionar sobre por que é capaz de produzir conhecimento, né? E uma das razões que parecem mais básicas é a ideia de que informação é capaz de produzir conhecimento porque ela envolve verdade, né? Então, esse é uma primeira questão que vem sendo tratada na literatura. Será que informação de fato envolve sempre verdade ou não? Tá? E essa é a questão que tem mais me interessado atualmente como tema de pesquisa. Eu tenho procurado analisar qual é a relação que informação mantém com verdade. Será que é uma relação tão estrita assim quanto as abordagens tradicionais, a abordagem dominante na literatura diz que é? Então, esse é um primeiro problema, a relação entre informação e verdade. E um outro problema que vem sendo muito atacado na literatura é exatamente qual é a informação que está associada a tautologias e contradições. Então, se a gente olha para literatura em filosofia analítica, né, do começo do século XX, olha, por exemplo, para autores como o Wittgenstein, né? O Wittgenstein fala explicitamente no Tractatus que as tautologias não são informativas, né? Nem as tautologias, nem as contradições são informativas. Elas não apresentam nenhuma informação. E isso também é um problema, né? Alguns autores dizem que isso parece problemático e que a gente deveria ter um tratamento da informação que conseguisse capturar a real informatividade das tautologias e das contradições. Então, essas são duas questões que vêm sendo tratadas e na minha tese, basicamente, eu tratei desse segundo problema, que é o problema da informatividade das tautologias. Será que é correto dizer, junto com o primeiro Wittgenstein, que as tautologias não têm nenhuma informação, não carregam nenhuma informação? Tá? Na minha tese, então, para fazer um recorte, né, acabei me dedicando mais a esse segundo problema. E assim, então, eu queria muito rapidamente só falar um pouco sobre a tese, então, né, falar um pouco sobre o que eu fiz na minha tese. Lá na tese eu procurei mostrar que essa visão, né, essa visão filosófica de que as tautologias não têm nenhuma informatividade, essa visão é problemática e deve ser rechaçada, tá? E basicamente a razão para isso, né, é dizer assim, olha, se a gente considerar que as tautologias não são informativas, não são nada informativas, as verdades lógicas nunca são informativas, isso dá uma visão talvez pouco realista da epistemologia das ciências formais, tá? E qual é, de fato, a nossa relação epistêmica que a gente mantém com a matemática e com a lógica. Porque, justamente, a visão pouco realista seria dizer assim, olha,
Todas as verdades lógicas, nenhuma verdade lógica é informativa, porque a gente já sabe de antemão todas as verdades lógicas, né? Algo para ser informativo tem que ser capaz de aumentar o nosso conhecimento, tá? Mas dizer que as verdades lógicas são de fato informativas seria dizer que a gente é capaz de aumentar o nosso conhecimento aprendendo que algo é uma verdade lógica. E essa visão, então, um pouco realista, diria, não, a gente nunca aprende nada de novo com a matemática. Nunca aprende nada de novo com a matemática ou com a lógica, né? Então, o que me parece é que, para caracterizar de maneira mais realista uma teoria do conhecimento matemático, uma teoria do conhecimento lógico, a gente deveria ser capaz de capturar um fenômeno da ignorância lógica. Em que condições e por que razões nós, por vezes, não sabemos que algo é uma verdade lógica, ou não sabemos que algo é uma verdade matemática, tá? Isso me parece seria mais realista, porque, sim, há muitas, por exemplo, na matemática, há muitas conjecturas em aberto sobre se certos teoremas são, de fato, teoremas ou não, se certos axiomas são, de fato, axiomas ou não, né? E para capturar o fenômeno da ignorância lógica, eu deveria ser capaz de desenvolver uma teoria que dissesse quando as verdades lógicas são de fato informativas, tá? Conseguisse capturar a informatividade real das verdades lógicas. E isso a teoria tradicional não é capaz de fazer, tá? Qual é? Então, assim, o problema na tese se apresentou um pouco como isso, né? Para capturar a real informatividade das verdades lógicas, eu precisei caracterizar um fenômeno da ignorância lógica, né? Em que condições a gente pode não saber que uma certa verdade lógica é de fato válida, é de fato uma verdade lógica, né? E assim, então, para fazer um pouco o recorte, né? O que a ideia que parecia fundamental assim na tese, né? A ideia fundamental da tese foi dizer assim, olha, no caso das verdades lógicas especificamente, elas são verdadeiras, elas são analiticamente verdadeiras, certo? Elas não são verdadeiras em função de qualquer correspondência com a realidade dos fatos. Elas são verdadeiras em função simplesmente daquilo que elas dizem, tá? Em função simplesmente do seu conteúdo semântico. E aqui a gente, claro, teria que estabelecer o que significa conteúdo semântico, e no caso da tese eu adotei a postura me pareceu mais tradicional possível, quer dizer, falar em condições de verdade, né? Dizer, olha, conteúdo semântico de uma proposição são suas condições de verdade. E então, no caso das verdades lógicas, né, que elas são analiticamente verdadeiras, são verdadeiras em função do seu significado, não saber que elas são verdadeiras, ser ignorante a respeito da sua validade lógica, significa não conhecer as suas condições de verdade, tá? Então, a premissa fundamental da minha tese foi defender algo que eu chamo lá de um hiato entre semântica e epistemologia, tá? Dizer assim, olha, há contextos linguísticos em que nós somos plenamente competentes no uso de certas expressões linguísticas, palavras ou frases, mas, ao mesmo tempo, nós não sabemos bem quais são os seus critérios de uso, e no caso das frases, não saber quais são as suas condições de correção, tá? Essa tese parece um pouco esdrúxula, mas você encontra algumas evidências na literatura filosófica de que essa tese faz sentido em alguns casos específicos. Então, por exemplo, se a gente olhar para o externalismo semântico, eles apresentam uma série de argumentos a favor da ideia de que, quando a gente está usando alguns tipos de expressão empírica, faz sentido dizer que a gente é plenamente capaz de usar essas expressões, mas não conhece bem quais são suas condições de uso, né, suas condições de correção, tá? O exemplo clássico é o exemplo do Hilary Putnam, né, o exemplo da Terra Gêmea, onde a gente tem lá um exemplo, né, meio surrealista, meio de ficção científica,
mas é um exemplo onde alguém não seria capaz de indicar plenamente quais são as condições de correção do uso da expressão água, em tipo natural, mas seria plenamente capaz, ainda assim, de usar frases onde ocorre o conceito de água. Então, a sua competência semântica tem um certo hiato, né, um certo gap, com relação ao seu conhecimento sobre as condições de verdade das sentenças que essa pessoa é capaz de usar. Essa evidência que tem na literatura filosófica, ela é interessante, mas ela olha especificamente para a linguagem empírica, né? E no caso da informatividade das verdades lógicas, eu teria que olhar para a linguagem lógica, encontrar uma analogia entre esses argumentos e argumentos que servissem para estabelecer uma tese semelhante no caso da linguagem lógica. Então, o que eu procurei fazer na tese é justamente estabelecer essas analogias, mostrar que, sim, há casos análogos onde você pode ser plenamente capaz, por exemplo, de usar quantificadores, um recurso da linguagem lógica, né, os quantificadores. Você é plenamente capaz de formular frases, entender frases envolvendo quantificadores, mas você não conhece algumas correções algumas condições de uso dos quantificadores, algumas condições de correção do uso de quantificadores. Em específico, a pessoa não conhece as relações de dependência que quantificadores podem manter entre si dentro de fórmulas. E algumas verdades lógicas têm a sua validade dependendo disso, dependendo dessas relações de dependência entre quantificadores. Então, aí eu consegui, de fato, determinar casos, né, um conjunto amplo de casos, onde alguém consegue usar competentemente sentenças que expressam verdades lógicas, mas essa pessoa ainda assim não sabe que aquilo é uma verdade lógica em função disso que eu estou explicando do seu desconhecimento das relações de dependência entre quantificadores. E isso, então, explica para um conjunto amplo de casos o fenômeno da ignorância lógica, a pessoa não sabe que aquelas coisas são verdades lógicas, e isso ajuda também a estabelecer casos onde é de fato informativo. As verdades lógicas, nesse caso específico, são de fato informativas, há de fato uma informação real que é carregada por essas sentenças, tá? E aí, então, na tese, basicamente a tese eu fiz isso, eu mostrei para um conjunto amplo de casos de conhecimento lógico, como é possível, de fato, entender em que sentido há uma informatividade envolvida ali, tá? Então, na tese eu procurei um pouco trabalhar com esse tema, né? É um tema, como vocês veem, é um tema um pouco técnico, né? É um tema bastante dentro de uma literatura especializada sobre informação e pensando especificamente na informação lógica, mas eu acho assim que a gente, no final das contas, né, a gente que trabalha com informação, quer dizer, quando eu comecei a trabalhar com informação lá no 2013, né, 2014, quando eu comecei meu doutorado, eu estava completamente de cabeça nessas coisas sobre lógica, né, estava interessado em fazer trabalho hard sobre lógica. Mas, assim, acho que as coisas no nosso debate público mudaram bastante desde então também, né. A gente tem visto cada vez mais uma centralidade de conceitos que eu vinha me interessando naquela época de maneira puramente acadêmica, né? O conceito de verdade, o conceito de informação, e os conceitos associados, conceito de conhecimento. Mas a gente tem visto no debate público esses conceitos se tornarem cada vez mais centrais, né? Então, a gente, por exemplo, em 2016, a palavra do ano, né, para o dicionário Webster, né, o dicionário inglês Webster, foi post-truth, né, pós-verdade. Então, isso indica um pouco que essas discussões puramente acadêmicas que a gente tem mantido
na lógica, na filosofia, elas têm encontrado pelo menos talvez tenham encontrado uma demanda mesmo no debate público por esclarecimento dessas noções. Quer dizer, ao mesmo tempo que nós aqui estamos falando sobre informação, falando sobre verdade, né, e fazendo trabalhos super sofisticados, super técnicos sobre essas noções, ao mesmo tempo, no debate público, há toda uma discussão sobre desinformação, sobre o que é informação, sobre o que é verdade, né, e é curioso, me parece um pouco triste também, o fato de que nós, filósofos, que poderíamos oferecer mais recursos para iluminar essas discussões, a gente às vezes fica numa posição um pouco periférica nessas discussões, né? Muito por culpa nossa, porque a gente tem dificuldade de se comunicar, de conseguir fazer com que essas discussões sofisticadas que a gente mantém consigam, de alguma maneira, também serem úteis, né, em discussões menos acadêmicas, menos técnicas, né. Só para fazer uma anedota, me parece assim, por exemplo, eu dava aula de filosofia da linguagem, ia falar sobre o conceito de verdade, e explicava para os alunos assim sobre as teses do Tarski, sobre a indefinibilidade do conceito de verdade, né? O Tarski tem alguns argumentos para mostrar que o conceito de verdade é um conceito indefinível, né? Não é possível definir verdade, pelo menos para a linguagem natural, não é possível definir verdade. E mostrava isso, e mostrava os argumentos do Tarski, e no final das contas os alunos me olhavam com uma cara um pouco de surpresa, dizendo assim, olha, mas como assim? Então não é possível. O que os filósofos podem falar sobre verdade, então? Se não é possível definir verdade, e a gente no debate público está a todo momento discutindo sobre verdade, discutindo sobre, por exemplo, nessas discussões sobre fake news e pós-verdade, está discutindo sobre o conceito de verdade, e o que os filósofos podem dizer é que não é possível definir verdade. Então, me parece assim que seria importante a gente ser capaz de estabelecer mesmo pontes, né, entre uma discussão mais técnica e uma discussão mais pedestre sobre esses conceitos. Então, o que eu, depois do doutorado, que eu comecei a fazer, é tentar, de fato, ver se dá para, diante dessas coisas que eu já obtive e tal, né, e com a continuação da pesquisa, ver se é possível fazer contribuições que tenham um elemento acadêmico, mas também sejam capazes de alguma maneira, contribuir para uma discussão mais ampla sobre esses conceitos, sobre o conceito de informação também. Eu não sei se eu estou falando muito, não sei se vocês querem querem fazer alguma pergunta, não sei. O que você acha, Ernesto? Não sei. Não sei, Evandro, o que você... Eu acho que podemos começar, acho que conversar, acho que alguns temas vão reaparecer daqui para frente, né? Uhum. Pode ser, Evandro? Bom, Bruno, obrigado, então, aí pela apresentação. E, enfim, tem muita coisa, né, que eu gostaria de conversar, algumas um pouco mais técnicas, mas eu vou, na verdade, começar por pedindo alguns esclarecimentos que eu acho que são importantes para quem talvez não está tão familiarizado com a área, ou quem espera, enfim, compreender um pouco melhor o que está envolvido nessa pesquisa, né? Então, a primeira coisa que eu queria que você desenvolvesse um pouco é a ideia de informação, né, com a qual você trabalha. Você falou que, digamos assim, escolheu a noção de informação porque ela seria epistemicamente e também ontologicamente mais neutra do que outras noções, né? Então, a primeira coisa que eu gostaria acho que seria legal você explicar para quem está ouvindo, né, o que é essa noção de informação com a qual você trabalha, né? É a noção clássica, aquela que vem do Shannon, né? Ou é uma noção mais elaborada, enfim, que você pega, eu sei que você trabalha com autores como Floride e assim por diante, né? E também, ao explicar isso, eu acho que é interessante você tentar dizer para a gente como é que
a noção de informação se diferencia na prática, né, quando você aplica ela, justamente, por exemplo, de noções mais tradicionais, como proposição, como termos e constantes lógicas e assim por diante, noções semanticamente mais carregadas que, segundo você, têm consequências não totalmente desejáveis quando você tenta estabelecer uma filosofia da lógica. Então, eu acho que a gente poderia começar por aí para pensar. Em seguida, depois que você responder isso, eu tenho uma segunda pergunta que tem a ver justamente com a ideia de ampliatividade, de informatividade das proposições matemáticas e como isso se relaciona com algumas noções clássicas da filosofia, como analiticidade, sinteticidade e assim por diante, mas acho que primeiro você pode responder essa e depois a gente engata em seguida nisso. Tá. Então, assim, a noção de informação ela é uma noção um pouco polissêmica, né? Ela pode ser definida de diferentes maneiras, né? Até há quem defenda que não há uma noção de informação. Eu também tendo a concordar com isso. Não há uma noção de informação, há várias noções de informação. Mas uma noção mínima, né, que a gente herda de uma tradição importante, né, é a ideia de que informação é simplesmente uma mensagem, ela informa quando ela dá algum grau de certeza, ela diminui a incerteza. Isso é uma noção que está estabelecida em diferentes lugares, né? Tipo, o Popper traz esse tipo de noção de informação, né? Nos seus textos sobre filosofia da ciência. O próprio Shannon, quando faz uma teoria matemática da informação, ele está trabalhando, ele está pressupondo um conceito de informação, que é informação como uma mensagem informativa quando ela diminui a incerteza, ou seja, quando ela dá certeza. E a gente pode considerar que isso é uma noção minimal de informação, quer dizer, às vezes há quem chame isso de uma noção diafórica de informação, quer dizer assim, olha, informação é simplesmente você apresentar, identificar um evento diante de outros possíveis. E isso vai, então, diminuir a incerteza. Todos esses eventos eram possíveis, havia uma incerteza sobre qual deles ocorreria, e você vai apresentar um evento como ocorrendo. Então, você vai excluir os outros eventos, né? Isso é uma noção minimal de informação, né, que está presente, por exemplo, no trabalho do Shannon, um trabalho importante do Shannon, né, sobre teoria matemática da informação. Me parece que isso é uma noção neutra de informação, no sentido de que ela fala de noções que são puramente epistêmicas. Você está falando de certeza, né, e certeza é certeza para alguém, para um agente, né. Aqui, para explicar, eu falei em eventos, mas você não precisaria falar em eventos, poderia falar em uma noção epistêmica de eventos, coisas que me aparecem como possibilidades para o agente, né? Se aparecem como possibilidades para o agente, e ele está, de alguma maneira, identificando uma delas como e excluindo outras, né? Mas o que é curioso é que quando, assim, eu comecei a olhar para a literatura sobre informação, o que aparece as posturas dominantes carregar a informação de elementos metafísicos. Então, as leituras dominantes, né, a leitura do Fred Dretske, do Luciano Floridi, do John Perry, de outros autores, né, dizer, olha, apesar de que essa noção minimal parece metafisicamente neutra, ainda assim a noção, ela tem que ser acrescentada a ela uma série de elementos que são metafisicamente pesados, que é a noção de verdade, né? Informação precisa ter verdade junto. E o que eu tenho procurado fazer é tentar, de alguma maneira, me livrar disso, dizer que não é preciso. Então, isso é uma noção minimal, tá? Como informação é diminuição de incerteza. Mas, assim, em algum momento na apresentação, logo no começo, eu falei que a noção de informação ela é uma noção semântica em paralelo a outras, tá? Então, assim, a ideia é que quando você tem uma mensagem, a mensagem ela pode ser semanticamente carregada,
em diferentes sentidos. Então, quando alguém, por exemplo, em um jogo de cartas, vamos imaginar um jogo de cartas, tá? Que eu estivesse jogando contra o Ernesto. E daí, no jogo de cartas, eu faço um movimento no jogo, né? Onde eu expresso que eu tenho uma certa carta, tá? Vamos dizer, sei lá, no truco eu tivesse o Coringa, tá? E o Ernesto, por outro lado, vamos imaginar nesse cenário, o Ernesto tem na mão dele, ele tem o Coringa. Então ele sabe que eu não tenho, tá? E aqui, essa mensagem que eu passei, né, de que eu tenho o Coringa, ela é semanticamente carregada em dois sentidos. Num sentido, ela é semanticamente carregada pela proposição que eu expressei. Eu tenho o Coringa. Mas ela também é semanticamente carregada no sentido da informação. A informação que eu passei. E a informação que eu passei eu estou blefando, né? Porque o Ernesto sabe porque ele tem a carta na sua mão. Então, o ponto toda mensagem ela pode ser avaliada de diferentes perspectivas do ponto de vista do seu valor semântico. Ela pode ser avaliada tanto da perspectiva da proposição que ela expressa, quanto da perspectiva da informação que ela veicula, tá? Essa diferença, ela parece boba, mas eu acho que ela é importante, por exemplo, porque, por exemplo, às vezes em filosofia da matemática, a gente diz que as linguagens formais não são linguagens de verdade. A conceitografia de Frege não é linguagem de verdade. Ela não é linguagem como a linguagem natural que ela não pode ser usada para ser falada, né? Ela é usada, o uso que é feito dela é um outro uso, é um uso talvez para correção daquilo que é falado, né? Mas ela própria eu não posso falar nela, tá? Talvez se poderia defender essa tese, né, de que a conceitografia de Frege, por exemplo, só para dar um exemplo, não é uma linguagem de verdade. O que eu responderia diante disso ela é uma linguagem, sim, ela é uma linguagem, mas ela é uma linguagem que tem um outro valor semântico. O valor semântico dela é informação. Ela veicula informação. Ela talvez não expresse pensamentos, e por isso talvez ela não possa ser usada para ser falada, né? Mas ela veicula informação, ela é capaz de expressar que certas coisas ocorrem, tá? Aqui pressupondo uma concepção peridicalista de informação, quer dizer, uma informação que está associada estritamente à verdade, né? Então, assim, a noção de informação ela é uma noção semântica paralela a outras, ela não é dependente de outras. Às vezes a gente pode avaliar semanticamente uma mensagem tendo em vista diferentes valores semânticos, mas também é talvez possível dizer que há linguagens que carregam um tipo de informação específica, tá? Então, se a gente pensar, por exemplo, nos diagramas, talvez os diagramas, né, os diagramas lógicos, por exemplo, talvez eles não sejam uma linguagem que expressa pensamentos, mas eles são uma linguagem que expressa informações, tá? Informações sobre aquilo que é válido e o que não é válido no âmbito da lógica que eles estão abordando, né? Então, eu acho que essa diferença poderia ser feita, talvez, entre informação e proposição, tá? Pelo menos olhando para esses dois valores semânticos, né? É um pouco isso. Acho que a gente tem uma questão, na verdade, você já tocou em alguns pontos, respondeu alguns aspectos, mas outros, talvez, mais diretamente, não. Foi colocado depois da questão do Ernesto, a questão do Gilson Olegário. A pergunta é acerca de uma noção que você tratou no começo, noção de ignorância, né? Ele diz, vou colocar a pergunta aqui na tela. A noção que você elencou sobre ignorância sobre a relação entre alguns quantificadores produz uma noção de informatividade mais fraca, uma que impossibilitaria a certeza absoluta, mesmo na lógica.
que talvez caberia justamente no hiato entre semântica e epistemologia? Que impossibilitaria certeza absoluta mesmo na lógica. Então, eu não sei, quando eu desenvolvi essa ideia sobre ignorância lógica, eu não estava pensando sobre a possibilidade de você nunca poder ter certeza absoluta de algo. A gente teria que olhar para o tipo de certeza que as provas, principalmente no caso da lógica, né, as provas lógicas, né, a prova de validade de um argumento, o tipo de certeza que uma prova pode te oferecer, né. Lá, a única coisa que eu achava que era importante, assim, era mostrar que aqueles autores que dizem que as verdades lógicas são triviais, que elas não aumentam o nosso conhecimento, não ampliam o nosso conhecimento, esses autores estão errados. Elas sim são capazes de aumentar o nosso conhecimento, porque justamente o ponto elas aumentam o nosso conhecimento sobre as condições de verdade da sentença da nossa linguagem. A gente, não é porque a gente nós somos falantes competentes da linguagem, que nós necessariamente conhecemos as condições de verdade de todas as sentenças da nossa linguagem de maneira plena. A gente não conhece de maneira plena as condições de verdade de algumas das nossas sentenças, das sentenças que nós usamos, e isso faz com que as verdades lógicas sejam não triviais. Elas, às vezes, são não triviais, né? Eu tentei estabelecer isso olhando especificamente para o caso da lógica quantificacional. Mas acho que também dá para fazer argumentos semelhantes olhando para a lógica proposicional. Mas esse ponto da certeza, seria importante analisar o seguinte: olha, quando eu tenho ignorância lógica, o que eu vou precisar fazer para mitigar a minha ignorância? Eu vou precisar olhar para métodos de prova, olhar para a prova da validade de uma verdade lógica ou de um argumento. E aí eu vou ter que, então, como filósofo, analisar que grau de certeza uma prova pode me dar. Esse foi um tema que eu não tratei na tese. Não saberia dizer se a gente pode ter um grau de certeza absoluta ou se esse grau de certeza tem que ser relativizado de alguma maneira. Mas, assim, os resultados que eu obtive até lá, eles não falam disso. Então, não saberia dizer mesmo. Muito bem, o Ernesto acho que tem uma outra questão no debate, depois a gente tem mais uma questão do Diego. O Ernesto, o seu áudio, o seu microfone acho que está fechado, precisaria abrir. Abriu aqui, desculpa, gente. Eu tenho várias coisas que eu gostaria de discutir, tudo isso que vem sendo dito, né? Vamos tentar focar em alguns pontos mais que eu acho que são interessantes, né? Como eu apontei, né, antes da tua resposta, né? A ideia é que o problema que você trabalha na tua tese, né, que tem a ver justamente com esse caráter ampliativo das verdades lógicas, das verdades matemáticas, né, ele, digamos assim, ele entra na história da filosofia, né, eu vou aproveitar que você trabalhou os lógicos do século XIX, né, na tua tese de mestrado, né, ele entra na história da filosofia com o Kant, né, com o Kant que a gente tem, digamos assim, o começo da história da filosofia da matemática moderna, né, uma filosofia da matemática que pelo menos assim, se coloca nos termos que vão ser discutidos no século XIX e no século XX, né, e ele coloca, como é sabido, né, a matemática como sendo um caso de juízo sintético a priori, né,
E uma das razões pelas quais ele faz isso, né, as motivações que o Kant tem ao criar também a categoria de sintético a priori como uma terceira categoria entre o meramente lógico e o meramente empírico, né, dos seus predecessores, é justamente para poder acomodar a matemática, porque o caso da matemática, para ele, é um caso paradigmático no qual a gente tem um conhecimento que é universal e necessário, mas que não é meramente lógico, que não é meramente analítico, né? E por isso, justamente, ele cria essa categoria que é a categoria de sinteticidade. Agora, por que ele tem que fazer isso? Ele tem que fazer isso porque ele também trabalha com um conceito de analiticidade, que depende do conceito de juízo que ele tem, que depende do conceito de representação, de conceito, né, que ele tem, no qual algo é analítico quando, na estrutura sujeito e predicado, o que é dito do sujeito está, o predicado que é dito do sujeito vai estar contido na definição de sujeito. O conceito predicado faz parte do conceito sujeito. Quando o Frege, né, em 1879, com a conceitografia, em 84, com os fundamentos, né, tenta, digamos assim, reacessar essas distinções kantianas no campo da matemática, ele faz uma grande mudança, porque justamente ele vai dizer, então, que a aritmética é analítica, e ela pode ser analítica porque, ao contrário do que queria Kant, ela não é meramente tautológica, ela não é meramente trivial, mas ela é, sim, informativa. Uma prova de que 5 mais 7 é igual a 12 nos diz algo que não está simplesmente contido nos termos, né, 5, 7, igualdade e adição, né, nos símbolos, né. Bom, só que ele pode dizer isso, ele pode dizer que a matemática é analítica e, ao mesmo tempo, ampliativa, porque ele trabalha com uma concepção diferente da analiticidade. A analiticidade não é mais aquilo que está contido no sujeito, quando é predicado, mas sim a analiticidade é aquilo que deriva por uma dedução de definições e leis lógicas. Essa é a noção da analiticidade do Frege, né? Mas o Frege, justamente, ele tem uma tensão, porque ele vai dizer, olha, a gente tem aritmética que é analítica, enquanto a geometria é sintética a priori. E essa tensão nunca desaparece na obra do Frege. Mas por que tem essa tensão? Né? Eu acho que tem essa tensão na obra do Frege, e aí eu volto para as coisas que a gente estava discutindo, né? Porque justamente a gente tem um problema na noção de prova matemática e também na noção de informatividade. O que significa ser informativo? O que é informativo? O que é informativo é a fórmula matemática que é demonstrada ou é a própria demonstração? A gente tende a admitir que, em geral, a informatividade depende da prova, né? E aí a gente tem um problema com qual noção de prova a gente vai estar trabalhando. Se a gente vai estar trabalhando com uma noção de prova que é meramente dedutiva, uma prova mecânica, uma prova algorítmica, leibniziana, ou se a gente vai estar trabalhando com uma noção de prova que a gente pode chamar de cartesiana, na qual a gente tem algum momento de percepção ou de perceber o que está sendo dito, né? E você, por exemplo, na sua tese, eu estou dizendo isso porque você cita lá, por exemplo, o caso da demonstração da conjectura de Fermat pelo Andrew Wiles, né? Que é uma prova de 130 páginas que é super difícil de ser compreendida, né? A prova do Wiles, ela ainda é curtinha, né? Tem provas feitas por computador cujas instruções têm 3 milhões de páginas hoje em dia, né? Então, bom, mesmo eu acho que a gente pode concordar que essas demonstrações matemáticas, essas provas matemáticas são ampliativas, elas não são triviais, né? Demonstrar o teorema das 4 cores por computador, ou demonstrar a conjectura de Fermat, amplia o nosso conhecimento matemático. Agora, também não é seguro, eu não tenho certeza que essas provas sejam meramente lógicas, meramente dedutivas, em qualquer sentido estrito de dedução. Né? Então, a gente tem um problema muito grande em filosofia da matemática hoje, que é, bom, como é que a gente concilia esse novo tipo de prova com o qual a gente está lidando em uma concepção clássica, inferencial, semanticamente conservadora de dedução, né? E em matemática, hoje, a gente tem uma corrente muito grande que vai dizer, olha, a matemática, no fundo, quem estava certo era o Kant, quem estava certo era o Frege, quando ele falava da geometria, porque a matemática é sintética. Ela chega a estabelecer certas verdades de modo necessário, mas por um tipo de prova que não é meramente lógica, né? Por exemplo, o James Robert Brown,
né, o canadense, vai dizer isso. Por exemplo, o Marcos Joaquim, professor lá na London School of Economics, tem um livro chamado Visual Thinking in Mathematics, que ele defende esse caráter sintético, por exemplo, no recurso aos diagramas em geometria, né, o Fernando Zalamea, enfim, tem toda uma corrente, né, que, digamos assim, está tentando retomar o valor da ideia de sinteticidade em matemática que havia sido abandonado. Por quê? Porque justamente depois do Frege, né, quando você tem uma nova nocionalidade, depois que isso chega no Carnap, se desenvolve ao longo da filosofia analítica, né, você ou adota uma noção de analiticidade que é diferente da do Kant e descarta o conceito de sinteticidade que estava no começo desse problema, né, ou você simplesmente não se compromete mais com essas noções, né, de analiticidade e sinteticidade, que me parece um pouco também o que você tenta fazer, né, fica muito claro quando a gente lê teus textos, né, que você tem uma certa tendência claramente deflacionista, né, não freguiana, né, de tentar tirar a epistemologia, tirar a metafísica da lógica, né, e, enfim, que é também outro caminho. Então, eu queria que você, acho que eu falei um pouco demais, mas espero ter ficado claro mais ou menos qual é o problema que me incomoda e que eu acho que a tua pesquisa pode ajudar a esclarecer um pouco. Legal, não, é muito bom o teu comentário. Então, na verdade, assim, na tese, eu, de fato, estava muito interessado na ideia de tentar, acho que eu chego a dizer isso em algum momento até, de tentar dizer assim, olha, assim como o Kant estabeleceu uma divisão entre, por um lado, analítico e sintético, e por outro lado, ou seja, uma divisão entre uma dualidade semântica e uma dualidade epistêmica, né, entre analítico e sintético de um lado, e de outro lado, entre a priori e a posteriori, também se poderia estabelecer uma terceira dualidade, que é entre explicativo e ampliativo, e dizer que o analítico e o sintético não equivalem a explicativo, a elucidativo e a ampliativo, necessariamente, né? Na verdade, isso eu pensei em formular nesses termos em função daquele livro do Koffa, que é muito famoso, Tradição Semântica de Kant a Carnap. Ele diz isso no começo, né? No primeiro capítulo ele chega a dizer isso, que o Kant faz uma equiparação muito rápida entre sintético e ampliativo. Na tese eu estava interessado em provar em argumentar a favor desse ponto, de dizer, olha, não, o analítico pode ser ampliativo também. Mas depois da tese, eu tendo a concordar com esses argumentos do tipo que você apresentou. De dizer, olha, não, talvez seja mais correto dizer que os casos que são de fato ampliativos, mas isso, de novo, isso não é o que eu digo lá na tese. Eu estou um pouco mudando de opinião a respeito desse assunto. Mas, assim, eu tendo a concordar com quem diz que os casos que são de fato ampliativos, né, as provas são de fato ampliativas, elas envolvem um certo tipo de uso imaginativo de hipóteses, tá? Quem fala isso de maneira explícita é um autor italiano que trabalha com informação, o Marcello D'Agostino. Ele tem alguns artigos onde ele diz explicitamente isso. Olha, os casos que de fato são ampliativos no raciocínio dedutivo são os casos onde eu tenho que raciocinar a partir de hipóteses, né? Que eu tenho, por exemplo, que considerar casos, tá? E por que esses são de fato ampliativos? Por algo que lembra muito, ou parece análogo ao que o Kant chama de construção de objetos, né, matemáticos na intuição pura. Parece que eu tenho que fazer uma espécie de uso da imaginação, mas não a imaginação, a nossa imaginação cotidiana, quando a gente imagina alguma coisa, né? Mas sim um certo tipo de imaginação transcendental que está associada à mera formulação de hipóteses, tá? Eu acho que isso tudo é interessante, mas isso tudo é muito problemático também. No seguinte sentido, aqui eu claramente estou me referindo de maneira bastante vaga sobre o que significa esse tipo de imaginação que estaria associado à formulação de hipóteses. Quando a gente fala em imaginação, parece uma noção imagética, né? Ter algo na mente, né?
mas claramente não é isso que se tem em vista, né? Então é preciso dar uma caracterização mais precisa do que está acontecendo aí. Mas eu tendo a concordar que parece que os casos de fato que são ampliativos estão associados a hipóteses. Porque se a gente olhar do ponto de vista computacional para as provas, quando a gente introduz regras de hipótese, o sistema dedutivo se torna muito mais complexo, né? Quando a gente introduz, por exemplo, no sistema de dedução natural, a gente considera toda a parte da lógica clássica sem as regras de introdução de hipóteses, o sistema tem uma complexidade, mas quando a gente introduz essas regras, o sistema se torna muito mais complexo, olhando apenas do ponto de vista computacional da coisa. Então, me parece que sim, se a gente fosse olhar para a contraparte epistemológica disso, seria correto dizer que a ampliatividade, né, os casos em que o conhecimento parece ampliativo, não é meramente analítico, estariam associados à hipótese. Mas tem um outro tipo de dificuldade que me deixa um pouco receoso de acompanhar simplesmente o Marcelo D'Agostino nesse caminho, tá? Que talvez seja um caminho muito próximo do que você estava formulando, que é o seguinte. Novamente, eu estava interessado no tema da informação, certo? E informação, a postura dominante é dizer, informação envolve verdade. Então, como o filósofo da verdade, né, da caracterização veridicalista de informação, como ele entenderia o que está acontecendo nesse caso aí? Ele entenderia assim, olha, nesses casos em que de fato é informativa a prova, né, que são os casos em que eu tenho que supor hipóteses, o que eu estou fazendo é supor a verdade da hipótese. Eu estou assumindo, imagine que aquilo é verdadeiro. Imagine que essa situação hipotética é verdadeira. Tá? E estou tirando, então, consequências dessa hipótese formulada, da verdade dessa hipótese formulada. Isso parece um caminho muito natural para o filósofo da informação veridicalista, porque ele associa a informação à verdade. Dar uma informação é apresentar a verdade. E nos casos hipotéticos, ele dizer, informar sobre uma hipótese é dizer o que aconteceria se aquilo fosse verdadeiro. Esse tipo de explicação, eu não estou disposto a ir por esse caminho, porque eu não estou disposto a associar a informação à verdade. Então, assim, para talvez usar um outro tipo de terminologia, talvez dizer assim, talvez eu pudesse dizer que esse tipo de explicação é uma explicação representacionalista, que ela diz assim, olha, nos casos em que que são de fato o raciocínio é de fato ampliativo, eu tenho que considerar hipóteses, eu tenho que representar hipóteses, representar cenários hipotéticos. E eu não estou disposto a ir por esse caminho representacionalista. Eu acho que mesmo nesses casos hipotéticos, eles de fato são ampliativos, né? Mas de fato eu tenho ali uma ampliação de conhecimento, de fato eu tenho uma apresentação de informatividade real, mas isso não tem nada a ver com representação e não tem nada a ver com verdade. Não estaria disposto a adotar essa explicação, entende? Então, assim, talvez só para resumir, né, me parece uma diferença entre a gente, talvez se você estivesse disposto a dizer que esses são casos sintéticos, né, onde eu tenho que construir objetos na intuição pura, para usar a terminologia kantiana, eu não estaria disposto a dizer que a gente está representando cenários, está representando objetos na intuição pura. Eu queria ter um outro tipo de explicação, que talvez, novamente, me jogasse para o lado da caracterização como uma forma analítica ainda de conhecimento ou de raciocínio, sei lá. Porque justamente não me parece, eu não estou disposto a adotar essa perspectiva representacionalista, entende? Eu estou disposto a, quem sabe, analisar ainda como se fosse apenas tirar consequências de conceitos ainda. Muito bem. Tem um problema no... Você quer complementar? O Ernesto está com o áudio fechado, não sei se ele está... Uhum.
Desculpa, gente, eu sempre fecho meu áudio. Eu ia falar, bom, você está quase indo para o estruturalismo aí, mas tudo bem, deixa isso para outro momento, tá? Eu acho que, assim, agora a gente podia pensar um pouco essas coisas e começar a encaminhar para as perguntas que estão vindo, que relacionam isso com justamente essas questões mais concretas, né, que a gente prometeu discutir, né? Você está trabalhando, busca desenvolver em todos os trabalhos, né? Então, uma concepção de informação que justamente é não correspondencial, digamos, minimalista, dissociado do conceito de verdade e assim por diante, né? E o Diego Assisi, né, nosso colega, pergunta, né, quando uma fake news convence alguém e, portanto, reduz a incerteza desse sujeito, a fake news pode ganhar o status de informação a partir dessa definição básica e neutra? E a partir dessa pergunta do Diego, né, eu acho que a questão que a gente tem é a gente vive um momento, né, de negacionismo científico, enfim, colocar em dúvida, né, fatos incontroversos e assim por diante, né? Eu creio que para a gente fazer face a esse tipo de ataque, a gente precisa de um certo compromisso com o realismo científico mais ou menos forte e com uma noção correspondencial de verdade. Você, obviamente, defende que não, né? Que você acha que com essas ferramentas que você apresenta é possível fazer face a esse tipo de negação da razão e desenvolver um certo conceito de racionalidade que seja, ao mesmo tempo, satisfatório e consiga, digamos assim, afastar o perigo desses fenômenos que a gente encontra. Então, eu acho que você poderia começar, a partir disso, né, responder a pergunta do Diego e começar a explorar um pouco essas noções nesse campo que eu sei que você também trabalha. A pergunta dele é muito boa. Bem, deixa eu tentar começar a responder. Assim, eu acho que a gente já teve alguns debates sobre isso, né? Eu acho que é muito interessante analisar o tema das fake news e o tema do discurso pós-verdadeiro a partir da noção de informação. Assim, se a gente fizer um rápido apanhado na literatura acadêmica sobre fake news, né, assim, a literatura acadêmica mais na área de filosofia mesmo, né, a gente vai encontrar a ideia, por exemplo, de que, olha, quando a gente fala em fake news, fala em discurso pós-verdadeiro, isso são, de certa maneira, é uma expressão guarda-chuva para muitas coisas, tá? Por um lado, às vezes, o discurso pós-verdadeiro é a simples mentira, ou seja, é uma mensagem falsa produzida para parecer verdadeira ou para convencer alguém de que aquilo é verdade. É pura e simples mentira. Mas há casos em que parece que o que é mais correto, seria analisar aquilo como aquilo que o Harry Frankfurt chama de bullshit, né? Tem um ensaio famoso do Harry Frankfurt, né, sobre bullshit, né? Onde ele diz, olha, não, há casos em que não é que é uma mentira. Aquilo que foi dito é outro tipo de coisa. O ato linguístico ali envolvido é um outro tipo de ato linguístico. E seria um ato linguístico em que, basicamente, o que está se fazendo é desconsiderar completamente qualquer critério de verdade. Dizer, olha, não, o que eu estou dizendo aqui não importa se é verdadeiro ou falso. Por isso, nunca é possível mentir falando algo que você acredita, né? Mas acredita que é verdade. Mas é possível falar besteira, né? Falar uma bullshit, falando coisas que você acredita que são verdadeiras, né? O bullshit justamente é a desconsideração do valor de verdade como um critério de sucesso linguístico, sucesso do ato linguístico. E o Frankfurt apresenta como uma explicação de como isso ocorre, uma confusão entre dois tipos de ato linguístico, né? Ele diz assim, olha, ao contrário da mentira, no caso da mentira, o sujeito, de fato, está fazendo um discurso descritivo, só que ele está descrevendo as coisas de uma maneira falsa, para fazer o outro acreditar que certas coisas falsas seriam verdadeiras.
Então, ele está fazendo o ato de linguagem envolvido é um ato descritivo. Mas no caso do bullshit, não é isso que está ocorrendo. Acontece uma confusão entre atos linguísticos, né? O sujeito, ele parece estar fazendo um discurso descritivo, né, de como as coisas são, mas, na verdade, ele está fazendo outro tipo de ato linguístico, que seria um ato linguístico de mera socialização. Aí o objetivo do ato linguístico é difuso, né? É, por exemplo, quando, sei lá, eu vou numa festa e digo que o bolo está ótimo para alguém. Digo para a pessoa que me convidou que o bolo do aniversário que eu fui, o bolo está ótimo. Aqui eu não estou, de fato, querendo fazer com que a pessoa acredite que eu acho que o bolo está ótimo. Na verdade, estou só socializando, certo? Só sendo social, né? Então, um ato linguístico nesse outro tipo de coisa, que é jogar a conversa fora, é um ato linguístico difuso. Ele tem finalidades difusas. E o que estaria acontecendo no bullshit é uma confusão entre atos linguísticos, tá? Essa explicação do Frankfurt, se a gente aplicar isso às fake news, a gente vai conseguir capturar um monte de casos de fake news. Acho que, de fato, tem um monte de casos de fake news que é isso que o Frankfurt chama de bullshit. Mas ainda há coisas que vão ficar de fora. E eu acho que o que vai ficar de fora, o que não vai poder ser capturado assim, a gente vai ter que olhar especificamente para a noção de informação e tentar analisar olhando para a informação e dizer assim, olha, esses casos que ficaram de fora são casos de desinformação, onde o sujeito não informou, né? E daí a gente vai ter que analisar, com base na nossa teoria da informação, o que significa não informar, o que significa falhar em informar, tá? Então essa é um pouco a questão posta, acho. E daí eu acho que o ponto é o seguinte, se a gente olhar para a tese da veridicalidade sobre informação, a ideia de que informação envolve sempre verdade, né? Há uma série de casos onde o sujeito falhou em informar porque justamente ele falou algo que não é verdadeiro, tá? E aí são os casos mais simples de analisar. Os casos em que o sujeito não informa porque ele não fala nada, não fala uma coisa verdadeira, tá? Isso vai ser bem capturado pelas teorias veridicalistas da informação, tá? Mas eu acho que há outros casos de desinformação que podem ser capturados por uma outra teoria da informação que não coloca a noção de verdade como uma noção central para a informação. De novo, não tem nenhum conflito aqui, porque a ideia é que há, de fato, uma polissemia no conceito de informação. Há diferentes conceitos de informação. Há o conceito de informação que está associado à verdade. Informar é informar verdadeiramente. Mas há casos em que informação não precisa envolver verdade, tá? E esses seriam casos em que a informação dá outro tipo de coisa. Para voltar um pouquinho no tema sobre a filosofia da matemática, eu estou disposto a dizer, por exemplo, que as nossas linguagens simbólicas ou os diagramas, eles informam nesse segundo sentido. Eles não informam apresentando verdades, mas eles informam apresentando relações inferenciais, relações estruturais entre as coisas, tá? E nesse sentido de informação também é possível desinformar. O que aconteceria no caso das fake news que são desinformação nesse sentido? Elas falham em estabelecer relações inferenciais entre as coisas. É como se elas... Não é que nesse caso o sujeito que desinforma não perdeu de vista o valor de verdade como um elemento importante para a avaliação do discurso. Ele perdeu de vista que o discurso é sempre articulado inferencialmente, tá? Então, por exemplo, ele parece ser indiferente ao fato de que ele diz coisas que são incompatíveis entre si, ou ele parece ser indiferente ao fato de que ele parece não respeitar relações de inferência entre uma coisa e outra. Ele diz algo e depois ele não está disposto a sustentar também a conclusão daquilo, né? Isso seria um caso diferente do sujeito que é indiferente à questão do valor de verdade, né? Parece que ele não importa se o que ele disse é verdadeiro ou falso. Aí parece que é o caso onde ele não se importa com a estrutura lógica daquilo que ele disse, tá? Então seria um outro caso de falha de informatividade. E eu acho que os dois casos são importantes, tá?
Tanto a informação associada à verdade é importante, para entender o que é a fake news, mas também a noção de informação associada à inferência é importante, para entender um outro elemento das fake news. E indo um pouco mais adiante, eu acho que nós, filósofos, a gente pode... há toda uma área hoje em dia de pesquisa em ética informacional, certo? Eu acho que nós, filósofos, podemos começar a pensar de uma perspectiva ética quais seriam as normas éticas que a gente deveria estabelecer, não especificamente para os usuários da linguagem. Claro que seria importante que os usuários respeitassem certas regras da ética informacional, certas normas da ética informacional, mas seria importante também que no próprio desenho dos softwares, né, de comunicação digital, se tivesse em vista certas normas da ética informacional. Então, por exemplo, né, no caso se a gente pensar na informação que é veridicalista, informação que está estritamente associada ao conceito de verdade, é certamente importante que a gente desenhe os nossos softwares para que eles tentem, no máximo possível, excluir falsidades. O problema é que é muito difícil fazer isso com o software, porque o software, ele parece que seria mais fácil, né, analisar que o software fizesse um policiamento da estrutura inferencial daquilo que é dito, né? Então, aí eu acho que olhando para o outro elemento, né, seria importante que a gente estabelecesse normas que ajudassem o designer de software, né, a conseguir arquitetar os seus softwares de uma maneira que eles tivessem em vista a estrutura inferencial daquilo que é dito. Então, se a gente pensa, por exemplo, no Twitter, né, é uma ferramenta ótima de comunicação digital, mas no Twitter, por exemplo, não há nenhuma ferramenta que torne explícito quais são as relações inferenciais entre aquilo que é dito. Minimamente, não há nem... Eu não estou querendo defender algum tipo de conceitografia que pudesse ser usada como comunicação digital, onde se tornasse explícito as relações lógicas entre o que é dito. Mas seria importante que houvessem recursos que fossem nessa direção, né? Então, assim, por exemplo, não há um recurso no Twitter para você apresentar a fonte de onde você tirou uma certa informação. Você pode simplesmente postar uma informação sem nunca ser cobrado, né, sobre de onde você retirou, porque seria uma maneira também de justificar aquilo que você disse. Certo? Então, acho que a gente pode, nessas discussões sobre informação, se a gente olha um pouco para essa noção de informação que é informação inferencial, né, informação sobre as relações inferenciais entre as sentenças, a gente poderia estabelecer normas éticas, né, da ética informacional, sobre o que precisa ser respeitado por aquele que informa, em termos das próprias relações lógicas daquilo que é informado, né, que é tão importante quanto o valor de verdade. Certamente o valor de verdade, eu não estou querendo dizer que não é importante, né? Há um certo sentido de desinformação que é simplesmente o desrespeito ao valor de verdade. Mas também há um exemplo de desinformação que é você não ter em vista as relações lógicas entre o que é dito. O sujeito diz coisas que são incompatíveis entre si e fica por isso mesmo. Esse é o tipo de desinformação que a gente vê por aí, né? Bruno, eu gostaria só de aproveitar um pouco a análise e a contraposição que você fez, a posição do Ernesto na questão anterior, a partir de uma expressão que o nosso colega Gabriel Ferreira, da Unicinos, colocou aqui. Então, ele não foi uma pergunta que ele colocou, né? Ele escreveu, não está aparecendo? Está aparecendo. Ele escreveu, Evandro Ernesto, que homens. Bom,
Se a gente considera, vamos considerar o seu modelo mais sofisticado e com mais potente para as análises informacionais, e aí vamos pegar esses aspectos que você mostrou como vantagens, um para a própria análise da desinformação e outro para uma possível informação, né, que no fim das contas está pressuposta aí, uma vez que ele está nos dizendo alguma coisa, né? Então eu respondo a Gabriel, boa noite, Gabriel, né? Assim, eu entendo que em algum sentido ele está nos saudando. Mas vamos supor que alguém também está assistindo, né? Uma vez que encontre eu, Ernesto, ou só o Ernesto por aí em algum evento, fala, nossa, mas não era nada daquilo, né, que o Gabriel falou, né? Assim, o poder de informação e o poder de desinformação na mesma estrutura, como o seu sistema, seu modelo, ele tem força para analisar essa polissemia? Sim, acho que o que você está apresentando é um caso onde você tem uma espécie de você tem diferentes informações que são apresentadas ali, e diferentes agentes podem capturar informações diferentes. Quer dizer, você tem uma fonte de informação, ela te dá várias informações, e diferentes agentes podem capturar peças de informação diferentes que foram produzidas pela fonte, né? Isso pode acontecer na informação veredicalista, né, que está, por exemplo, apontando para eventos, né, eventos que ocorreram, tal, né, uma certa fonte pode apontar que vários eventos ocorreram, né, que foram o caso, e diferentes agentes podem detectar a verdade da ocorrência de diferentes eventos ali, né. No caso que aí era justamente porque não se trata de possibilidade verificalista, né? Como é que é? Não entendi. Eu queria ressaltar justamente o aspecto de poder explorá-lo sem a possibilidade verificalista. Uma informação no sentido de uma saudação e o outro aspecto da própria desinformação. Entendi. Uhum. Entendi. No caso, há uma certa ambiguidade do tipo de ato linguístico que foi feito ali, né? Daí aí acho que tem uma questão aí importante que é a seguinte, a gente também pode se questionar se ambos os atos linguísticos ocorreram ou apenas um deles, né? Porque se apenas um deles ocorreu, aquele que não ocorreu, o agente que percebe, que recebe aquela mensagem, ele de fato foi desinformado, ele não foi. Eu não sei se no caso da informação inferencial ocorre casos de ambiguidade. Tem gente que diz que os diagramas lógicos são necessariamente ambíguos. Diagramas, não só os diagramas lógicos, mas os diagramas que são utilizados nas ciências formais são necessariamente ambíguos, porque eles envolveriam algum tipo de, ao contrário da linguagem simbólica, eles não teriam as suas regras de interpretação estabelecidas de antemão, né? Você precisaria experimentar os diagramas e dali tirar diferentes informações. E quais são as informações que podem ser retiradas dali? Não está estabelecido de saída, tá? Uma coisa que você vai descobrir na experimentação com os diagramas. Esse seria o elemento mais interessante dos diagramas. Talvez, se você pensar que o tipo de informação que os diagramas estão dando é uma informação inferencial, talvez você pudesse ter aí um caso análogo a esse, né, onde você tem uma ambiguidade da informação dada. Mas eu não tenho certeza se eu estaria disposto a concordar com isso. Acho que quer dizer que os diagramas sejam ambíguos, essencialmente ambíguos. Eu não sei se eu concordaria com esse tipo de análise.
Beleza. A gente tem mais uma questão aqui, acho que de ordem mais, foi colocado no começo, ou no momento em que você falava sobre a questão dos valores semânticos. O Oséias havia pedido alguns exemplos em relação a valores semânticos. Se você podia traçar mais alguns comentários. Tá. Assim, a gente pode... O exemplo que eu dei das cartas foi meio improvisado, mas é um exemplo que o Gretzky dá. Mas o Gretzky era jogador de bridge. Eu nem sei como é que se joga. Ele dá um exemplo usando bridge. Mas, assim, se você pensar no truco, tá? Um jogo tipo truco, tá? Ou um jogo de pôquer qualquer, tá? E vamos dizer que no meio do jogo eu diga para o meu oponente ali, né? Diga que tem uma certa carta, tá? Para blefar, né? Para tentar atrapalhar o meu adversário. E dá de calhar que o meu adversário tem aquela carta, então um certo cenário semântico se apresenta. É o seguinte: o tipo de conteúdo, o conteúdo do que eu disse, ele pode ser analisado de duas maneiras diferentes, tá? Por um lado, eu posso analisar em termos do conteúdo proposicional do que eu falei. Eu digo, olha, eu tenho a carta X, tá? Então, o conteúdo proposicional do que eu falei é o pensamento, eu tenho a carta X, tá bem? Esse é simplesmente o conteúdo proposicional, o pensamento que é veiculado por uma sentença, por uma frase qualquer, tá? Mas há também um outro tipo de avaliação que eu posso fazer do mesmo ato linguístico, tá? Eu posso associar esse ato linguístico com um outro conteúdo semântico, que não é o seu pensamento, mas sim aquilo que eu posso saber diante do que você falou, tá? E diante do que eu falei, o sujeito pode saber que eu estou blefando. É isso que ele pode saber. Por quê? Como é que ele pode saber isso? Porque deu o acaso de ele ter aquela carta. Então, ele sabe que eu estou blefando, ele tem essa informação. Então, o conteúdo semântico de uma mensagem pode carregar diferentes conteúdos semânticos. Isso é vamos dizer, uma observação que o Gretzky faz, que me parece revolucionária para a semântica, tá? A gente... Normalmente a gente diz que o conteúdo semântico de qualquer coisa que a gente fala é um pensamento, é o conteúdo proposicional daquilo que é dito, né? Mas se a gente começa a entender que, na verdade, conteúdo semântico é uma noção ambígua, tá? Você tem diferentes tipos de conteúdos semânticos, diferentes entidades que são conteúdos semânticos, então você começa a entender, por exemplo, que existem linguagens que elas são, de fato, elas têm sentido, mas elas são semanticamente carregadas, mas o tipo de carregamento semântico que elas têm é informação, não é proposição, tá? Há esses dois tipos de conteúdo semântico que a gente pode associar a mensagens, tá? Há mensagens que são carregadas proposicionalmente e assim, há mensagens que são informativas. O carregamento proposicional de uma mensagem é aquilo que a mensagem expressa como pensamento, e o carregamento informativo dela é aquilo que ela diz que estabelece conhecimento, tá? Às vezes, as duas coisas são a mesma, tá? Às vezes tem o caso de que aquilo que eu disse, a proposição que eu disse e a informação que eu veiculei são a mesma coisa, tá? Essa é a maior parte dos casos, inclusive. Mas há casos em que eu posso fazer uma distinção entre uma coisa e outra. E há casos em que uma mensagem apenas carrega informação, tá? Então, casos que são importantes, onde isso acontece, por exemplo, os diagramas lógicos. Os diagramas, em geral, que são usados na matemática e na lógica. Eles são carregados semanticamente, mas o carregamento deles não é que eles expressam proposições, eles não são uma linguagem onde eu posso falar coisas, tá?
Eles são uma linguagem onde eu posso apresentar informações, coisas que estabelecem conhecimento, tá? Esses são casos menos polêmicos, mas assim, eu poderia mais polemicamente, talvez muitos filósofos não concordariam comigo, de dizer que a nossa percepção está associada à informação, a nossa percepção é informativa. E na medida em que ela é informativa, ela tem um carregamento semântico. O carregamento semântico não é proposicional. Quando eu posso dizer que a percepção é carregada semanticamente, sem dizer que ela que ela está carregada de proposições. Ela não precisa ser proposicional. Tem filósofos também que defendem que a percepção é estruturada proposicionalmente. Mas eu não preciso dizer isso. Eu posso simplesmente dizer, não, ela é informativa. Ela é informativa porque ela estabelece conhecimento. Aquilo que ela oferece para a gente estabelece conhecimento. Alguns filósofos da percepção, esse é um ponto mais polêmico, porque alguns filósofos da percepção vão dizer que não, vão dizer que a percepção não é informativa, tá? Vamos dizer, por exemplo, que falar em informação é falar em representação, necessariamente. Então, quando você fala que a percepção está associada à informação, você estaria defendendo teorias representacionalistas da percepção. Não me parece que é o caso, justamente porque eu estava discutindo antes com o Ernesto, a gente pode carregar. E a noção de informação, ela não é dependente da noção de proposição, ela é paralela, tá? Bruna, eu não ia colocar essa pergunta do Diego, porque talvez ela tenha vindo com outros propósitos, mas como você estendeu a possibilidade da informação proposição, e você, então, vamos explorar um pouquinho mais essa ideia da percepção, do Diego, que ele percebe, então ele capta a informação em algum sentido do qual você estava descrevendo agora? Então, assim, se a gente dissesse que a informação é dependente da proposição, o conteúdo informativo de uma mensagem é dependente do conteúdo proposicional de uma mensagem, né? Então, para a mensagem ser informativa, ela teria que estar carregada proposicionalmente. Se a gente entendesse dessa maneira, para a gente dizer que a percepção do gato, né, do gato do Ernesto, ela apresenta informação, apresenta peças de informação, ela necessariamente teria que estar carregada proposicionalmente. Isso pareceria muito maluco, né? Dizer que animais não linguísticos são capazes de capturar proposições, mensagens carregadas proposicionalmente. A percepção deles estaria carregada proposicionalmente. Isso parece estranho. Não que não tenha filósofos que defendam isso, tá? Mas pareceria estranho de saída. Mas esse caminho não é o único possível. A gente também pode ter outros caminhos, porque justamente a gente compreendeu que há uma diferença entre informação e proposição. Às vezes essas coisas colapsam, são a mesma coisa, mas há casos em que não são a mesma coisa. Há casos em que uma mensagem é informativa sem ser proposicional, tá? E esse seria o caso da percepção de animais não linguísticos. Eles teriam algum tipo de informação não proposicional. Só que, nota, se os animais não linguísticos, a percepção deles, ela é carregada informativamente, então a gente vai ter que ter uma caracterização dessa noção de informação que não tenha elementos representacionalistas, não fale em verdade, porque, nota, verdade é algo que sentenças carregam, certo? E sentenças carregam isso porque elas têm pensamento, elas carregam pensamento, né? Elas são proposicionalmente articuladas. Então, essa noção de informação que a gente precisa para dar conta desses casos, ela não pode estar associada à tese da veridicalidade. Isso é um caso onde você precisaria ter uma nova noção de informação. Seria preciso ter uma noção de informação não representacionalista.
né? Na minha pesquisa, eu não estou tão dedicado ao tema da percepção, mas no caso específico dos diagramas, eu estou disposto, sim, a dizer que é uma noção de informação não proposicional, não associada à verdade. Talvez proposicional se a gente entender que proposição não precisa estar associada à verdade, né? Mas se a gente entende, se a gente tem uma noção, assim, verocondicional de verdade, né, que, olha, de proposição, desculpa, de que para conteúdo proposicional é necessariamente, para algo ter conteúdo proposicional, necessariamente tem que ter condições de verdade, e aí seria mais complicado você dizer, nesses casos de informação, que se trata de informação proposicional, entende? Você teria que ter uma outra noção de informação, teria que ter uma noção não representacionalista de informação. Muito bem, nós não temos nenhuma questão aqui, então o Ernesto talvez tenha alguma última questão, e a gente pode abrir, eventualmente, para que, se alguém quiser perguntar alguma coisa, pergunte agora, ou então o Ernesto faz interações e a gente encerra. Não, eu não pretendo colocar nenhuma questão nova, né? Mas eu quero, assim, só fazer um comentário, né? Para voltar, né? As coisas que estavam sendo ditas, né? No final das contas, né, Bruno? Você muitas vezes recorre quando você fala, olha, não precisa do conceito de verdade para justificar o conceito de informação e assim por diante, mas quando você vai explicar, por exemplo, bom, por que a gente tem que optar por uma certa ética da informação e assim por diante, você recorre a conceitos como coerência, como consistência, né? Enfim, olha, tem uma contradição entre a informação anterior e a que vem depois, tem uma inconsistência entre você postular essa informação aqui e você extrair dessa essa informação diferente aqui, né? Enfim, são critérios lógicos, são critérios normativos, tá? E como é que você faz para o teu interlocutor que simplesmente resolve não aceitar essa normatividade prévia ou implícita do sistema, né? Porque, assim, quando a gente fala, olha, o sujeito fala, vacina não cura, você fala, olha, cura porque está aqui os testes, então a realidade é assim, né? Se você tem a correspondência, é mais ou menos fácil como você resolver isso, né? Digamos, existe uma normatividade do real que se impõe, né? Quando você adota teorias, assim, digamos assim, que abrem mão dessa correspondência com o real e procura outros mecanismos, como, por exemplo, coerência, consistência, assim por diante, a questão que aparece é aquela questão wittgensteiniana de, bom, como é que você justifica ao seguir a regra, né? Como é que você justifica essa normatividade que, por exemplo, consistência, coerência, uma ética da informação tem na nossa manipulação das informações? Isso é um problemão, né? Porque, de fato, assim, parece que o caminho mais natural, no caso, por exemplo, que acho que você talvez esteja pensando um pouco naquilo que no tipo de prova da lei da validade da lei da não contradição do Aristóteles. Eles, olha, como é que eu mostro ou em alguma coisa como a justificação da dedução da hack, entendeu? Como é que você justifica o modus ponens, né? Como é que você justifica a coerência das informações como critério normativo? Acho que de fato tem um problema aí, acho que você pegou no ponto mesmo, que é dizer assim, olha, quando você está falando em ética informacional, você está dizendo, olha, tem certas normas de coerência, de justificação que você tem que respeitar, e alguém pode me perguntar, bem, por quê? Por que eu tenho que respeitar essas normas, né? Se eu ficar simplesmente no âmbito normativo, parece que eu não tenho muito o que dizer além de repetir as regras, né? São normas, é importante notar que são normas que têm uma validade categórica, elas não têm validade instrumental, né? Não é que eu
elas são normas que, eu preciso respeitar essas normas para alcançar certos objetivos. Como esses objetivos estão dados, então eu tenho que respeitar as normas para alcançar eles. Não é o caso, né? São normas que têm validade categórica, então parece que a única coisa que eu poderia fazer é simplesmente repetir as normas, ou abandonar esse âmbito puramente normativo e falar sobre valor de verdade. Falar, olha, não, pensa num cenário em que você dissesse que isso é verdadeiro e dissesse que essa outra coisa é verdadeira. Isso daria um problema. Esse, de fato, é um problema para os normativistas. E eu acho que a única coisa que eu posso fazer nesse momento é um pouco devolver a questão. Né? O normativista, ele precisa necessariamente devolver a questão, pelo menos a essa altura, nesse momento do debate, né? Precisa devolver um pouco a questão para o veridicalista, dizer assim, olha, mas no seu caso, esse apelo a valores de verdade para lidar com a questão, né? Alguém poderia novamente questionar, né? Pensa assim, se você pensar no argumento do Aristóteles a favor da lei de não contradição, Aristóteles diz, olha, a lei é válida porque é absurdo, obviamente absurdo, você dizer que P é verdadeiro e dizer que não P é verdadeiro, ou dizer que P é verdadeiro e dizer que P é falso ao mesmo tempo. É como se você fizesse um movimento no jogo, né, no jogo linguístico e retirasse esse movimento. Como se você não fizesse nada, né? Alguém poderia responder, o normativista colocado contra a parede, poderia dizer assim, olha, aquele que apela a valores de verdade também vai ter uma dificuldade para justificar por que ele não pode dizer P e, ao mesmo tempo, dizer que P é verdadeiro, ao mesmo tempo dizer que não P é verdadeiro, principalmente se você pensar naqueles que vão dizer assim, olha, mas é possível contradições verdadeiras, né, como os dialeteístas, né, os filósofos dialeteístas, né, dizem, não, é possível contradições verdadeiras. Então, esse seria um caso onde o normativista, colocado contra a parede, na completa incapacidade de responder, de dar uma resposta, né, ele diria assim, olha, você tem a mesma dificuldade que eu, então você está numa mesma situação problemática que eu. A única coisa que eu acho não seria bom o normativista adotar uma postura realista sobre as normas, entende? Se ele tentasse agora, diante desse problema que você apresentou, tentasse dizer assim, não, eu vou fazer agora uma ontologia das normas, tentar explicar da onde vêm essas normas, como eu tenho acesso a elas, seria um problema também da epistemologia das normas, né? Como eu tenho acesso a essas normas, que tipo de entidade é uma norma, né? Uma norma inferencial. Acho que seria, de novo, entrar num terreno metafísico fazer esse tipo de coisa. E eu acho que não é um bom caminho, mas certamente é um problema que o normativista vai ter. O normativista vai ter um problema de tentar justificar a validade das normas, né, das normas da sua ética informacional. Mas o que ele pode fazer é dizer assim, olha, o problema que eu tenho é o mesmo problema que você tem. Né? A gente está na mesma situação, só de perspectivas diferentes, opostas. Né? A minha dificuldade é a mesma sua. Muito bom. Acho que, Evandro, não sei se tem mais alguma pergunta, como é que estamos aí? Não, já encerramos, não temos mais nenhuma questão por hoje. Bom, então acho que podemos, né, agradecer ao Bruno, né, pela paciência, pela disponibilidade, por ter aceito o nosso convite. Eu espero que isso desperte interesse dos nossos alunos, né, que você possa voltar a conversar com a gente, né, participar de mais atividades, né. Então, o Evandro irá fazer o encerramento agora para a gente. Muito obrigado, Bruno, e esperamos aí que, passada essa pandemia e esse isolamento, a gente possa tê-lo aqui em Guarapuava para conhecer, tomar uma cerveja. Certamente. É certo. Legal, vamos sim. Vamos tentar organizar isso logo que toda essa bagunça passar. Tá certo.
Então, o vídeo vai ficar lá na página do Face do projeto, Racionalidade e Intencionalidade, e a gente também vai colocar uma versão na página do YouTube do departamento. O departamento agora tem uma página, né? Vá lá, curta, deixa seu like, ative o sininho para receber as notificações. A gente vai upar isso aí na página do YouTube do Departamento de Filosofia também, tá? Para quem quiser depois encontrar. E aí, em nome do chefe do departamento, o professor Gilmar, está te agradecendo aqui também, muito obrigado, parabéns. Diego, em nome do PET, também mandando os agradecimentos pela sua participação aqui conosco. Beleza, obrigado a vocês. Então é isso, gente. Até a próxima. Falou, até a próxima, gente. Tchau, tchau.